Boa noite, irmãos. Que possamos receber as bênçãos de Jesus e que nós também possamos ser receptíveis a essas bênçãos. Trabalhar bem a nossa receptividade para que nós encontremos Jesus, os nossos mentores espirituais, os nossos guia, protetores, anjos da guarda, seja o nome que nós demos. Estão sempre nos abençoando, estão sempre junto conosco. Nós é que às vezes desligamos a sintonia e ficamos envolvidos na materialidade e não nos preocupamos com a espiritualidade. E ainda não recebemos as bênçãos, que estão tudo em volta de nós. Olha só. A proposta de hoje está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Capítulo 25, quase no finalzinho, né? Só 28 no 25. Né? Nos preparando para o final do Evangelho, do estudo do Evangelho. Mas nós fizemos algumas anotações, algumas compilações, para que possamos ter um entendimento dessa passagem que é muito interessante. Buscai e achareis. Nesse capítulo 25, é onde está lá o ajuda-te, o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Todos nós, quando fizemos essa leitura e fizemos esse estudo, nós prestamos atenção nessa passagem e às vezes temos certas curiosidades do porquê que Jesus falava isso, né? Por que ele nos falava e por que Kardec também colocou no Evangelho esses termos, desses termos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Está lá em Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7 é um capítulo que nós devemos estudar na íntegra, um capítulo interessante para o nosso aprendizado quando nós estudarmos os Evangelhos. Assim, do ponto de vista que nós podemos dizer, do ponto de vista terreno, buscar e o acharei e o ajuda-te que o céu te ajudará, ele é o princípio da lei do trabalho, né? Da lei do trabalho, que nós estamos já estudando, né? Sobre a lei do trabalho, que vai ser a consequência da lei do progresso, né? Quando nós estudamos as leis divinas. Então, esse é a base. O ajuda-te que o céu te ajudará e o buscar eu acharei. O progresso e o trabalho junto vão fazer com que nós nos esforçamos para quê? Para conseguirmos completar o nosso grau de inteligência e fixá-lo. Nós ficamos lá estudando na vida material. Mas quando nós começamos a trabalhar, envolvido com o trabalho para o bem, o trabalho que edifica, o trabalho que vai fazer o progresso da sociedade, quando nós nos envolvemos com esses afazeres, nós estamos progredindo e fazendo a sociedade progredir. Então isso vai fazer com que o nosso grau de inteligência começa a aumentar. Inteligência na base espiritual. Tá bom? Isso vai fazer com que nós crescemos. Diz Kardec que assim, o trabalho tem por objetivo permitir ao homem exercitar o seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-la. Então é um movimento. O trabalho é um movimento. Se nós ficarmos parados, nós não vamos aprender nada, né? Se nós não nos envolvermos, nós não vamos conseguir aumentar o nosso grau de inteligência. Nós vamos ficar... É a mesma coisa quando nós nos formamos, temos uma graduação. Temos uma graduação universitária. Pegamos o diploma, botamos na parede, né? Que hoje nem é mais moda botar diploma na parede. Que dirá aquela fotografia daquele tamanho, né? Ninguém vai botar na parede aquilo. E simplesmente não executarmos aquela profissão para a qual nós desabilitamos. Com o passar do tempo, nós vamos ficar desabilitados, né? E vamos ter que voltar a estudar se quisermos exercer a profissão. Então, esse trabalho, ele fala, é um trabalho de movimento para o crescimento. Por o crescimento, lei do progresso. Tá certo? Devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando a humildade, a sinceridade, a fé e a confiança.
A ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha, para quem se movimenta. Para quem se movimenta, para quem não fica inerte. Então, se nós, mais ou menos assim, se nós tivermos um determinado problema, situação problema, qualquer uma que seja, e ficarmos sentadinhos lá em casa, olhando para a televisão apagada, né? Quando a gente está preocupado, a gente fica sentado no sofá olhando para a televisão, ela está apagada. E a gente fica ali parado, horas e horas e horas. Às vezes perde até o sono, né? O que ele diz? Que nós devemos nos movimentar. Nós devemos ir atrás. Correr atrás do prejuízo. É mais ou menos isso que dá. Não podemos ficar parados. Ele diz assim, então, se ajuda-te que o céu te ajudará. Tudo que eu pedi está resolvido. Tudo que eu pedi eu vou conseguir. Deus vai dar? O que ele diz? Tudo que eu pedi. Você peça que Deus te ajuda. O que ele diz assim? E orando, não useis de vã repetições, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21. Mateus 21. Tudo o que pedirdes em oração. Aí o que Jesus nos diz? Quando orar-te em seu quarto e em secreto, peça ao Pai, que em secreto sabe o que passa pela sua cabeça, vai resolver de acordo com as suas necessidades. Com as suas necessidades. Só que nós, quando nos debruçamos e nos ajoelhamos a orar, e nós só vamos nos debruçar a orar, vamos ajoelhar para orar na hora da dificuldade. Porque enquanto a coisa está boa, vai passando, né? A gente vai aguentando. Mas na hora da necessidade, nós nos debruçamos e começamos a orar. Aí o que acontece? As nossas orações, as nossas preces, elas têm, na maioria das vezes, um sentido meio egóico. Nós queremos resolver o nosso problema. E os nossos problemas são geralmente problemas materiais. Aí nós nos trancamos no quarto, né? E começamos a orar, pedindo emprego, que resolva a situação financeira, que tenhamos um bom relacionamento, que conseguimos a casa própria, que passarmos de ano nos estudos. Então, coisas que nós vamos resolver na materialidade. E a maioria das nossas orações são assim. E às vezes, aliás, muitas das vezes, nós fizemos um rol de pedidos e nenhum de agradecimento. Se nós estamos passando por situação, quero trocar de emprego, né? Quero ter um emprego melhor. Pô, em vez de agradecer que eu tenho aquele primeiro emprego, que é a primeira oportunidade que eu tenho, que está me frutificando para que eu aprenda e eu possa alcançar novos desafios, nós ficamos orando para isso, para resolver. Nós oramos para resolver, para termos um bom relacionamento, para arrumar um bom casamento. Apesar que ninguém definiu ainda o que é um bom casamento, né? Não tem essa definição ainda. Mas nós queremos resolver, né? Nós queremos resolver. Nem que não case só por interesse e por amor, mas nós queremos resolver o problema que eu tenho, que eu sair de casa, que na casa está ruim. Né? Nós oramos por isso. Por isso que ele diz: tem que orar, mas tem que ter o coração aberto para crendo e receber. Tem que ter na oração essa doação. Essa doação. É isso, por isso que ele nos diz que nós devemos pedir. Aqueles que orem demasia, implorando que egoicamente a Deus, o fazem, pois são detentores de uma fé ainda cega. Nós não entendemos ainda a maneira de orar. Por isso que Kardec, dentro da metodologia do ensino do Evangelho, ele colocou as preces, os exemplos de prece, lá no final, lá no último capítulo 28, né? Lá na coletânea, lá que ele botou. Por que ele botou lá no final? Para fazer com que nós leamos os capítulos do 1 ao 28. Para que nós entendamos todo o Evangelho, para depois ter a clareza da oração. Né? Por isso que ele botou lá.
desde o primeiro capítulo. Então, quando nós estudarmos o Evangelho, estudarmos lá do 1, 2, 3, 4, vamos indo, nós vamos começar a entender e vamos perceber. E aí nós vamos começar a mudar até a nossa maneira de orar. Até o nosso Pai Nosso, que fica muito corriqueiro e muito falado, nós vamos começar a entender palavra para faça a tua vontade. Não é assim? Aí vem a vontade de Deus. E nós ficamos desesperados. Não pediu toda hora. Livrai-nos da tentação. Livrai-nos da tentação. O que são as tentações? As nossas tendências. Nossa, não é dos outros. Não é aquele que te chama lá, vem cá, isso não é tendência. Você já tinha aquela tendência de fazer tal coisa. Isso já está ali inserido durante as suas jornadas reencarnatórias, no seu espírito já está ali, você tem aquela tentação. Por isso que nós pedimos, imploramos para livrar-nos das tentações, para nós não voltarmos a cair novamente. Para não voltarmos a cair novamente. Tá, não vai não. E nós vamos entender isso quando nós estudarmos o Evangelho inteiro do 1 ao 28. Do 1 ao 28. Vai ficar bem mais fácil de entender. Essa expressão buscar e acharei, Kardec nos dá dois aspectos dele. Um aspecto terreno e um aspecto moral. No aspecto terreno é aquela recomendação do trabalho, né? Do buscar, do ir, do trabalho, certo? Ela assim é aquela ação, do esforço próprio, das melhorias das condições materiais nossas. Essa ação, esse ir, essa vontade de agir, o ânimo de agir, né? Você tem que ir, tem que fazer. Estou com uma dorzinha aqui, passa a semana toda que aquela dorzinha está ali persistindo, mas eu não vou ao médico. Tem que ir para resolver, né? Eu não vou nem fazer exame porque eu não quero nem ver o resultado, né? O original passa aí, pega um envelopezinho lá, fica desesperado, não quer nem ver o resultado porque pode vir coisa ruim. Então nós não temos essa fé que ele diz que Jesus nos apregou. Nesse aspecto moral, é essa condição de melhoria espiritual nossa, da nossa melhoria espiritual. Por esse eu buscar. Dessa melhoria, buscar essa melhoria. Buscar essa melhoria. Ajuda-te também. Está implícito o conceito que somente podemos nos auxiliar quando fizermos a escolha certa. Buscar, mas na escolha certa. Na escolha certa. Aquilo que está no caminho certo. Então, eu vou buscar, vou ao encontro de não fazer nada. Eu vou buscar, mas não quero me envolver. Mas quando eu digo eu vou buscar e me envolver no trabalho, é a escolha certa. Eu vou buscar e vou crescer espiritualmente, é a escolha certa. Aí vem a ajuda. Aí vem a ajuda. Por isso que ele diz que a escolha é nossa. A escolha é nossa. Afinal, não usamos muitas vezes a expressão ele não se ajuda, não é assim que a gente fala? Às vezes a gente tem uma situação familiar, ou nós mesmos, e a gente diz assim, fulano está naquela situação, mas ele não se ajuda. Ele não fala essa expressão constantemente? Assim é conosco mesmo, nós não nos ajudamos. Estamos passando por certa dificuldade e também não nos ajudamos. Não nos envolvemos e não percebemos. Vamos ver. O que buscais? O que buscais? O que buscais? O que nós estamos buscando? Aí nós vamos voltar lá no Evangelho. João é um dos evangelistas que a gente lê pouco, né? Nós nos envolvemos muito pouco do estudo de João. Nós estudamos mais Lucas e Mateus, né? Pela forma poética de Mateus e pelos relatos sucintos de Lucas. Então, e João fica no meio ali, né? É mais ou menos assim. Duas pessoas, André e João, iam andando e viram. Este é o Cordeiro de Deus, é Jesus. E eles começaram a seguir o Cordeiro de Deus, Jesus, o Messias, começaram a seguir. Nisso Jesus olha para trás e vê os dois seguindo ele. Aí ele diz assim, que buscar? Fala para os dois, que buscar? E eles falam, um deles fala,
Não diz qual dos dois. Rabi, Messias, mestre, Rabi, onde moras? Onde moras? E ele diz assim, Jesus diz, vinde e vede. E eles foram com Jesus até onde ele morava. E lá ficaram. Ele diz, no Evangelho diz que ficaram até a 10ª hora. Lá pelas 4 horas da tarde que eles começaram a se encontrar. E ficaram até o final daquele dia. Naquele dia. A jornada, o dia lá terminava às 6 horas da tarde na contagem, né? Na contagem do dia terminava às 6 horas da tarde. Quando iniciava a noite. Tá? Aí ficaram e adoraram tudo que Jesus havia lhe falado. Aí eles foram embora e foram contar para os seus familiares, para os seus irmãos. André contou para... Quem é o irmão dele? Simão Pedro, né? Contou para Simão Pedro. E ficaram todos. Esse era realmente o Messias, o Cordeiro de Deus, o denominava. Vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Está em João, no capítulo 1. Está em João, no capítulo 1. O que nós buscamos? O que os apóstolos... E André foi o primeiro a seguir, né? Foi o primeiro discípulo. O que nós buscamos quando nós vamos a Jesus? Buscamos aquilo que ele nos fala lá no Sermão da Montanha. A felicidade. A felicidade. O caminho da felicidade. O encontro com a felicidade. E lá no Sermão da Montanha, Jesus fala bem claramente isso. Bem-aventurados. Serão felizes aqueles que... Qual o destino daqueles bem-aventurados? O reino dos céus. A vida espiritual maior. A presença dele, do Cristo. A presença... Estarão junto com meu Pai. Não é assim o destino dos bem-aventurados? Verão a face de Deus, herdarão a terra. Não é assim? Todas elas serão consoladas pelos seus sofrimentos. É o destino dos bem-aventurados, de todos eles. Né? Isso nós buscamos. E é isso que nós devemos buscar. E como diz Jesus, vinde e verás. Vindes e verás. Venha até Jesus e nós veremos realmente o encontro com a felicidade. O encontro com a felicidade, que é esse o caminho. E todos nós sabemos que a partir do momento que nós começarmos dentro da nossa rotina diária, nos envolvermos com os ensinamentos, lá na rotina diária em casa, nós começarmos a levar esses ensinamentos de Jesus para a nossa rotina diária, nós vamos ver que nós viveremos num ambiente mais feliz. Por quê? Porque esses ensinamentos que Jesus nos deixou e nos dá constantemente são envolvimentos que nos envolvem um para com o outro. Primeiro ele nos diz, amai-vos, para o grupo familiar, para o grupo de trabalho, para o grupo de estudo, para o grupo de jornada na casa espírita, ele fala, amai-vos, que é para o grupo. Ele nos fala, amar ao próximo. E se nós começarmos a amar ao próximo, entender ao próximo, nós vamos ver que nós vamos começar a olhar o próximo com outra visão. Com a visão de afeto, com a visão do amor, com a visão da ternura. Ele nos fala, perdoe. Perdoe. Entender o perdão. Ele nos diz que nós temos que tolerar. Jesus nos ensina que nós devemos ter fé. Fé. Viver a fé. A fé é viver os ensinamentos na sua constância. Isso é a fé. Para não ver que é tudo tranquilo, tudo simples, né? Não tem nada difícil. Não tem nada difícil e tudo muito fácil de nós entendermos. Tenhamos a fé do tamanho do grão de mostarda e direi àquela montanha que ela se move e ela se moverá. Tenha a fé do tamanho do grão de mostarda e direi essa amoreira que ela se arranque e se replante no mar. E lá frutificará. Está tudo no Evangelho. E é simples, pequeno. A nossa transformação não tem trabalho muito grande para nos transformarmos. É nos entendermos. E o que nós acharemos?
Se nós estamos buscando, o que nós acharemos. Quem busca, acha. E acharemos sempre o que procuramos. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, credes que recebeste. E assim será para vós. Está lá em Marcos capítulo 11. Nós buscaremos. Tudo que nós buscarmos, nós encontraremos. Tudo que nós suplicarmos, nós receberemos. Aí nós começamos a pensar, como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que eu vou me envolver e vou realmente me transformar agora? Porque essa transformação não é um passe de mágica, né? Ninguém adentra a casa espírita e se transformou. Não. Aqui nós vamos fazer um encontro com a realidade. Nós vamos demonstrar e nós vamos começar a entender cada um, é individual. A nossa conversa aqui é uma conversa coletiva, né? Todos nós que estamos aqui no plano físico ou espiritual, mas a transformação é individual. É individual. Nós devemos pensar assim: o que queremos realmente da vida? O que eu estou fazendo com essa vida? Qual foi a minha proposta reencarnatória? E todos nós sabemos qual foi a nossa proposta. Mesmo nós tendo o esquecimento, mas nós sabemos. Porque nós enfrentamos as dificuldades diárias, principalmente lá no núcleo familiar, lá em casa, lá na família. Esposa, filhos, netos, nora, genros, e fora os agregados, né, que aparecem, aquela turma. Nosso local de trabalho, nossos companheiros de trabalho, onde nós fizemos a nossa lida diária, nós sabemos que aquele lá exige mais de mim. Aquele ali me trata com mais ternura, mas aquele me ofende mais. Nós todos sabemos. Nós todos sabemos que e temos essa tendência de ter aquela profissão, aquela habilidade profissional. Nós sabemos que eu sei fazer isso bem. E eu devo fazer bem. O que queremos mesmo? Queremos mesmo viver a vida que levamos? Às vezes nós estamos num caminho e achamos que e estamos descontentes com a nossa caminhada. E acontece muito conosco, né? Você tem vive em determinada cidade, tem uma determinada profissão, faz determinadas situações e daqui a pouco você não está feliz com aquilo. Aí você resolve mudar. E é nessa reflexão que queremos mesmo viver a vida que levamos? Qual a nossa busca verdadeira? O que realmente eu quero? O que eu planejei? E às vezes nós, assim, já estamos passando da idade, né? A gente diz assim, pô, mas essa não era a vidinha que eu queria para a minha velhice, né? A gente pensa nisso, né? Principalmente quando a casa fica vazia, né? Todo mundo foi embora. Aí você fica assim, mas não era isso que eu tinha planejado, né? Eu queria me aposentar e ficar viajando, né? Mas aí não dá, né? Problema financeiro, problema de saúde, problemas familiares, com os outros, nós ficamos envolvidos. Não era isso? Eu não queria morar num lugar desse, né? É o sonho do aposentado, ter o sítio, morar perto da montanha, bem pertinho da praia, né? Aí fica assim, a gente às vezes não era isso que eu queria. Mas sempre há tempo de nós reiniciarmos uma nova jornada. Sempre. De reconstruirmos. Queremos mesmo fazer o que fazemos? Queremos mesmo estar com quem estamos? Há pessoas que jamais se questionam para não se encontrar, com medo de se encontrar. Às vezes nós temos medo de nos encontrar. E essa é a essência. É nos encontrar. É nos enfrentar. Não o outro. Porque é muito fácil chegar aqui e nós falarmos assim, fulano, tu é assim, 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 assim. Pô, isso é tranquilo, né? Você pega ali, não precisa nem escrever, mas tu é assim, você age assim, quando você vê dificuldade tem assim, tu faz assim. A gente tem duas situações, ou a gente assimila aquilo que a pessoa nos disse e vamos nos corrigir, ou nós vamos com uma raiva danada dele por ter falado a verdade. Não é assim? A gente fica com raiva. Fulano falou a verdade, ou está mentindo. Quando a gente diz que o camarada está mentindo, que é verdade mesmo, né? Você está mentindo, eu não sou assim, é sinal que é verdade. E eu assumi a verdade. Né? O que ele quer? Quando ele diz que nós devemos buscar, nos encontrar. Nos encontrar.
realmente nos entender pela reflexão, né? Pela paciência. Às vezes o isolamento momentâneo, aquela caminhadinha na rua, principalmente nessas noites de verão, gostosa de andar, para refletir, né? Nos momentos que nós ficamos ou no nosso quarto, ou na nossa sala, e ficar pensando, eu sou assim, eu tenho que me transformar, eu posso mudar, eu ainda tenho forças vitais para transformar, eu posso respeitar mais fulano, hoje eu ofendi fulano, hoje eu fiz isso. Santo Agostinho não nos diz isso? Faça como eu em vida, todas as noites antes de dormir eu refletia, se eu ofendi alguém ou não. Se eu ofendi, procurarei procurar imediatamente para me reconciliar. Não é assim? Jesus nos ensina assim. Quando alguém lhe ofender, procure-o em separado. Se eles vos entender, ganham um amigo. Não é? Se por acaso você não se entenderem, procure uma terceira pessoa para mediar. Né? Já tinha mediação, né? Já pregava mediação. Para mediar. Caso não dê certo, procure a sociedade, o coletivo. Há umas passagens, Mateus fala bem assim. Jesus nos diz assim, para que nós nos entendamos. Primeiro nós temos que nos conhecer e nos transformar. Nos transformar. Trazer para fora o que Joana nos diz, né? O ser essencial. Nos encontrar lá dentro de nós mesmos, para assim modificar. E aí, meus irmãos, aí nós vamos realmente estarmos cumprindo a lei do trabalho e a lei do progresso. E nós só vamos poder cumprir a lei do trabalho e do progresso a partir do momento em que nós tivermos a vontade e o ânimo para trabalharmos o amor ao próximo. O amai-vos que está lá endurecido no nosso coração. Que nós fechamos. Por isso que ele diz isso. O esforço na busca da perfeição deve ser enfatizado. É aquela conversa assim, eu tenho que melhorar. Eu agi incorretamente. Eu tenho que crescer. Eu não sou assim. Porque nós todos não somos assim. Principalmente nós que viemos à casa espírita, nós todos aqui conhecemos o Evangelho. Nós todos aqui estudamos o livro dos Espíritos. É ou não é? Nós lemos todos os livros, Romanos, tudo, então nós temos essa noção do que é o amor, do entendimento. Nós já lemos, estudamos todas as obras básicas, então nós temos isso, nós já sabemos. Então nós falamos assim, eu agora tenho que voltar, tenho que ser espírita. Realmente tenho que ser espírita, por enquanto estava só estudando. E agora eu tenho que ter essa espírita. E como é que eu vou me tornar espírita? Tendo a atitude de espírita. Tendo a atitude de evangelizando. Espírita deve ser o nome do teu nome. Não é assim que Emmanuel nos fala? Espírita deve ser a sua personalidade. Ele nos diz isso na mensagem. Ser espírita. Nós devemos encarar isso. E lá no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, nós devemos ser espírita. Ser espírita. Na hora dos nossos afazeres domésticos, ser espírita. Na hora dos nossos afazeres profissionais, ser espírita. Ter atitude de espírita. Não ofender, não maldizer, não tratar com grosseria. Porque nós estudamos que tem que ter o amor. Nós estamos toda hora falando de amor. Nós entramos ali no portão já falando de amor. No toque com todos nós cristãos. Falou em Jesus, a primeira palavra que vem na nossa mente é amor. Então todos nós sabemos. Mas nós temos, pela essa máscara do egoísmo, do ciúme, da raiva, nós temos fechado e não queremos abrir. Se eu mostrar que eu sou bonzinho, vão falar mal de mim. Vão dizer que eu estou querendo alguma coisa. Se eu tratar bem. Deixa disso. Né? E Chico nos falava assim, né? Chico Xavier.
você é uma pessoa tão boa. Você deve ter perdoado muito. E o que Chico respondeu? Nunca perdoei ninguém. Mas como? Nunca me senti ofendido. E é isso que nós devemos ter. Nunca se sentir ofendido. Deixa passar, né? E eu tinha notado até aqui, perdi já. Em sentido, aí está lá, isso aqui está no Evangelho. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi luz que deva clarear o vosso caminho e ela será dada. Pedi força de resistir ao mal e a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais serão recusados. Batei a nossa porta dos espíritos e ela vos será aberta. Mas pedi com sinceridade, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças e as próprias quedas que sofredes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E aí ele faz, depois da sequência desse capítulo, né? Ele fala sobre as aves dos céus que trabalham sem se preocupar com a alimentação. Se envolvam no trabalho sem se preocupar com a recompensa. Porque a hora que for necessário, a recompensa dos céus, a recompensa de Jesus virá. Faça com as aves. Na outra passagem, não acumuleis, não cansei do ouro, né? Não cansei pelo ouro. E aqui o acúmulo dos bens materiais, a necessidade de nós envolvemos o trabalho só para acumular bens materiais. É isso que ele diz que é para não fazermos. E passando, né? Quando ele nos diz que nós devemos nos envolver com amor, nos envolver com trabalho voltado para o bem, na prática da caridade. Na prática da caridade. A caridade é o amor em movimento, né? É um amor em ação. E nós e todos nós aqui, não tem nenhum de nós que nós deslumbramos aqui pelo auditório, que não tenha condições do trabalho envolvido. Todos nós aqui temos capacidade para trabalhar para amor. Nem se tivermos a impossibilidade física no momento, pegar o Evangelho, fazer a leitura, fazer uma prece, uma oração, intenção daquela pessoa que necessita daqueles irmãos. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do buscar. Oremos confiante e trabalhando, perseverante. Assim procedendo, sempre acharemos quem nos estenda mãos amigas, e todas as portas abrir-se-ão, pois não há obstáculo que não seja removido ante o empenho da vontade inquebrantável, aliada a uma fé viva e operante. Jesus está presente constantemente. O amor divino está sempre nos envolvendo. Que nós, irmãos, possamos a cada minuto, a cada segundo dessa oportunidade reencarnatória que estamos tendo, nos tornarmos cada vez mais receptivos a essas bênçãos. Isso através da pureza dos nossos pensamentos, através do amor ao próximo e através do amor a Deus. Aí nós conseguimos. E a coisa fica mais fácil. E a nossa jornada fica um caminho mais suave. O nosso jugo e o nosso fardo, caminhando lado a lado com Jesus, nos tornará mais fácil. Queridos irmãos, nós sabemos que temos as dificuldades diárias. Nós sabemos que as dificuldades, a doença, a angústia, a própria melancolia, ela bate no nosso coração diariamente. Mas para isso, nós temos que ter sempre em mente
Na oportunidade, quando elas apareçam, temos paz. Porque a paz nos leva à reflexão. A paz nos leva ao entendimento do caminho a qual devemos seguir. Se é do enfrentamento, se é do recuo, ou se é do desvio daquela dificuldade. A paz nos dará isso. Mas que para que nós possamos agir assim, nós devemos sempre trabalhar com sabedoria. Com sabedoria. E a sabedoria nós vamos adquirir aonde? Pelo conhecimento, pelo estudo da doutrina, pelo estudo dos ensinamentos de Jesus constantemente. Queridos irmãos, no final da nossa jornada, nós rogamos a todos que tenham sempre paz e sabedoria nos seus caminhos. Que assim seja.